Começa agora o Jornal da Zimbo com Laurinda Calças. Muito boa noite. O Serviço de Investigação Criminal deteve um empresário chinês que se apoderava de bens públicos para fins particulares. O SIC apreendeu mais de 50 tampas de sarjetas, 40 cabos elétricos e 9 carris vandalizados nos caminhos de ferro de Luanda. A operação da Direção Central de Combate aos Crimes contra o Património aconteceu no âmbito do combate à vandalização de bens públicos. O Serviço de Investigação Criminal deteve o empresário chinês em flagrante delito no passado dia 24 de abril no interior da cidade da China, nas instalações da empresa denominada Fairforth Comércio Geral Limitada. A detenção aconteceu porque o cidadão de nacionalidade chinesa dedicava-se à compra de tampas de sarjetas e cabos elétricos roubados e carris vandalizados nos caminhos de ferro. A detenção ocorreu depois de um trabalho aturado de investigação operativa e permitiu flagrar este responsável da empresa que já fizemos menção, em posse de 52 tampas de sarjetas com inscrição Governo Provincial de Luanda e mais de 3.000 metros de cabos elétricos de diversos tamanhos. Aqui descrever que são 42 rolos de diversos tamanhos de cabos elétricos, de diversos tamanhos e tipos, com sinais visíveis de terra em volta, com fortes indícios de ter sido bens vandalizados na via pública. O receptador foi encontrado também com 9 carris, não é? 9 carris, portanto, que também seriam derretidos e transformados em varões. Diante da gravidade dos factos, e porque trata-se de danos produzidos a várias centralidades, estamos a falar nas centralidades, presumíveis foram subtraídas as centralidades do Sequel, Zango Zero e do Quilamba. Tanto este detido foi presente ao Ministério Público, que ordenou a sua detenção, ou seja, confirmou a sua detenção e nessa altura está em prisão preventiva. Quanto aos vendedores dos bens apreendidos, o Serviço de Investigação Criminal garante continuar a trabalhar para a localização dos mesmos. Não se consegue determinar ou precisar no momento, daí estar em curso de forma aturada diligências, tanto aqui um trabalho de investigação e inteligência criminal está a ser efetuado. E esta investigação claramente vai nos levar a mais pessoas. Entre as centralidades referenciadas, a vida pacífica no Zango Zero até o momento foi a mais vandalizada, com mais de 20 sarjetas removidas, uma situação que tem provocado o rápido entupimento das valas, criando dificuldades para o escoamento das águas, principalmente da chuva. Há necessidade de que os imóveis sejam ocupados, tanto estando ocupados, claramente que haverá maior proteção, ou seja, os que ali virem a residir poderão contribuir também para a segurança situacional. Por esta altura, o estaleiro da empresa Fairforth Comércio Geral Limitada no interior da cidade da China encontra-se encerrado. O país registrou no primeiro trimestre de 2021 mais de 2.800 acidentes rodoviários que causaram a morte de mais de 500 pessoas e 3.000 cidadãos ficaram feridos. Os dados foram apresentados hoje pelo chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, Simão de Rosário, no encontro que marcou a assinatura do protocolo de cooperação entre a Polícia Nacional e a ARCEG. A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das principais causas de morte em Angola. No primeiro trimestre deste ano, o país registrou 2.890 acidentes de viação, mais 111 em relação ao mesmo período de 2019. E, no entanto, tivemos também um total de 599 mortos, mais 53, e 3.000 feridos, mais 172 casos. Dizer que os acidentes por atropelamento são os que mais se registaram neste período de referência, tendo em conta que foram registrados um total de 1.024 acidentes de viação, mais 47, 298 mortos,
mais 16 e também registrou-se 903 feridos, mais 46. A província de Luanda foi a que registrou o maior índice de sinistralidade rodoviária, com um registro de 627 acidentes, causando 223 mortes e 557 feridos. A seguir, temos a província da Huila, com um registro de 352 acidentes, 39 mortos, 332 feridos. A terceira província do país com maior registro de acidentes de viação destacou-se a província de Benguela, com um total de 240 acidentes de viação, 39 mortos e 267 feridos. Uma vez que o pagamento de seguro automóvel é obrigatório no país, a Polícia Nacional assinou nesta terça-feira um protocolo de cooperação com a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG. Adriano do Rosário afirma que o protocolo vai permitir partilhar a informação entre as partes, visando garantir a fiscalização de seguro de responsabilidade civil automóvel. Aquela informação que nós possuímos, vamos pôr à disposição para a seguradora. Se porventura o condutor tiver seguro, a seguradora poderá acionar o seguro que o condutor possui para que a vítima possa ser assistida. E ainda, também esse seguro vai atender aquelas situações de pessoas que são vítimas de acidente de viação e o autor, neste caso o causador de acidente de viação, esteja em parte incerta. Já o PCA da ARSEG, Elmer Serrão, diz que, se atingido o objetivo, os níveis do parque automóvel de seguro poderá crescer, criando um impacto positivo nas seguradoras, bem como na sociedade. Mas também vai ter um impacto positivo na sociedade, e isso é que é relevante. Todos nós vamos conduzir mais descansados, porque vamos estar numa situação mais protegida, porque sabemos que num evento de sinistro conseguimos ser ressarcidos pela seguradora que estiver responsável por esse seguro. Elmer Serrão garante que, com este protocolo, vão trabalhar para ser mais eficientes, quer na regulação, quer na fiscalização do cumprimento da norma regulatória. Os funcionários do Governo Provincial e Administração Municipal de Benguela estão em greve desde a manhã de hoje. Em causa está a reivindicação da atualização de categorias e aumento salarial. Foi assim desde as primeiras horas desta terça-feira, de frente ao edifício do Governo Provincial de Benguela. Os funcionários, exibindo cartazes, manifestavam o descontentamento com o baixo salário e a permanência na mesma categoria por vários anos. Eu, por exemplo, estou aqui de criança, eu estou colocada no JEP, era a mais nova do JEP, hoje com 53 anos, continuo na mesma categoria há 24 anos, 32 anos de serviço, sou como oficial administrativa principal e muito sinceramente eu acho que se essa minha categoria, se fosse nas Forças Armadas, se calhar seria general. Tem 84 aqui no Governo Provincial. Sempre na mesma categoria? Sempre mesmo, sempre. Eu ganho 40 mil. Mas estão no gabinete e estão na secção da lavandaria. Todos os governadores, a roupa dos governadores passam na minha mão. Eu não sei até quanto isso vai mudar. Na administração municipal de Benguela, a realidade foi a mesma. Os trabalhadores aderiram à greve pelas mesmas causas. Pelo menos estou aqui desde 1985, com a mesma categoria, com salário de 37 mil. Sou mãe de filhos. Vou dar a formação dos meus filhos com quê? Pela vida que estamos a viver. Dentro da administração pública, há pessoas que passam muita necessidade e a cesta básica está muito elevada. Fomos para a escola, não fomos atualizados as categorias, ainda existe operário qualificado, pessoas que estudaram, são licenciados, ganham até 33 mil. E para não variar, na Direção Provincial da Ação Social, o cenário foi o mesmo. Bem junto à entrada principal, as funcionárias gritavam o slogan da greve como protesto. Muito tempo de trabalho, muitos até já partiram deste mundo para o outro e sempre nas mesmas condições. Por isso havia necessidade de se poder fazer essa greve. Que o salário não é digno mesmo, por acaso. Eu estou quase a entrar para a reforma
e o meu salário não condiz. Elsa Miguel é representante do Sindicato do Regime Geral. Diz que isto só acontece por não haver vontade de quem de direito. Recentemente estiveram em Luanda para negociar com os ministérios em causa, mas em nada resultou. Dia 27 de abril, a Comissão Sindical de outras províncias, Benguela, Huambo, Namibe, Lubango e outros, foram a Luanda para uma breve negociação. Mas, infelizmente, nós vimos que não foi pessoas de direito para tomarem decisão. A ministra não nos recebeu, o ministro do MAT também não nos recebeu, etc. Sendo assim, vimos que é necessário levantarmos a greve. A TV Zimbo tentou obter algum pronunciamento das direções das instituições em greve e, sem gravar entrevista, fomos informados que nada é da competência provincial resolver o assunto. Será assim até dia 6 deste mês, caso não houver alguma resposta satisfatória por parte de quem de direito. Os funcionários estão de pedra em cal naquilo que chamam de reivindicação dos seus direitos para que sejam ouvidos. Salomão Chinanga, Salesiano Pereira, a TV Zimbo, em Benguela. A Administração Municipal de Cacoaco assume desde a manhã de hoje a gestão do mercado do Quicolo. Os funcionários da empresa privada Manico Enda e Filhos, que até ontem fazia gestão do espaço comercial, foram, no entanto, impedidos de entrar nas instalações da administração do mercado. No momento em que procurava fazer a reportagem sobre o assunto, a nossa equipa de reportagem foi ostensivamente impedida por agentes ligados à fiscalização do município de Cacoaco. As razões evocadas pela fiscalização da administração municipal do Cacoaco de que a gestão da empresa Manico Enda e Filhos não cumpria com as suas tarefas, como a de limpeza do mercado, são falsas, segundo José Bonifácio, antigo gestor do mercado. Isso é uma informação falsa, porque no nosso mercado temos trabalhador suficiente para não deixar o mercado sujo. Nós temos tido o mercado todo o tempo limpo. Esta terça-feira, a administração municipal do Cacoaco, através da fiscalização, decidiu dar início à gestão do mercado do Quicolo. Porque neste momento o Cacoaco veio com todas as forças, sem respeitar ninguém, porque eu até tenho medo de aparecer em frente da administração, porque já onde eu fui já escorraçado, escaparam a me dar surra por uma coisa que eu não sei. O contrato assinado em 2017 entre a empresa privada Manico Enda e Filhos e a administração municipal do Cacoaco, o prazo estendia-se até setembro de 2021. A gestão anterior não entende por que razão a administração municipal do Cacoaco tomou esta decisão. Um contrato que está assinado durante 4 anos, que neste momento devia terminar no mês de setembro, que assustamos durante o dia de ontem. Fomos todos escorraçados dentro da administração, que neste momento até os meus próprios pertences estão dentro da administração, que eu nem consigo retirá-lo. A TV Zimbo tentou mais uma vez ouvir alguém ligado à fiscalização da administração municipal do Cacoaco, assim como o seu administrador, mas não fomos bem sucedidos. Houve ainda a tentativa de agressão à equipa em serviço. Faz favor. Faz favor. Me tira fora daqui, tira fora daqui, tira fora. Tira fora. Oh, Pedro, senhor é rápido. Senhor, tira fora. Tô no ar. Sai. Oh, tira. Tira, senhor. Espera aí, cheio. Tira, senhor. Espera. Oi. Tira, senhor. Espera! Tira, senhor! Espera! Vai lá fora! O administrador municipal do Cacoaco diz. Bem, a administração de Cacoaco não disse-nos nada, né? Não disse-nos nada, apenas ele só mandou as forças dele, né? Para nos enrolar, é só isso que eu posso dizer, porque de conversar não conversou conosco. A gestão antiga do mercado ainda tem dinheiro por depositar na conta do Estado, mas não tem como fazer. Agora eu pergunto, este dinheiro que devíamos depositar na conta do cofre do Estado, depositamos aonde? No Kazenga ou no Cacoaco? Porque neste momento o Cacoaco veio com todas as forças, sem respeitar ninguém,
todos os documentos que nós temos usado para efeito de depósito, tudo está lá, tudo está cadeado, está tudo fechado. A empresa Manico Enda e Filhos controlava 89 fiscais, 169 seguranças, 50 catadores e 10 administrativos. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente afirmou hoje em Luanda que os conflitos internos nas congregações religiosas devem ser dirimidos com a adoção de medidas equilibradas e diálogo permanente. João Fortunato adiantou que o Estado vai procurar manter o diálogo permanente com as igrejas como o melhor caminho para os problemas sociais, destacando o importante papel na sensibilização da sociedade. O país tem 81 igrejas reconhecidas. 97 inscreveram os seus processos no Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos e 16 já estão a ser credenciadas. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente está preocupado com as seitas religiosas no país. João Fortunato chega à conclusão que os critérios de reconhecimento das igrejas devem ser melhorados. Com um estudo muito mais apurado dessas questões, nós teremos de facto uma igreja mais sadia, porque chegamos à conclusão que os critérios do INAR, do Instituto Nacional Religioso, têm que ser melhorados. E temos que receber aconselhamento dos mais velhos em relação aos critérios de reconhecimento das igrejas. Com um melhor trabalho de reconhecimento dos critérios pelos quais as igrejas são reconhecidas, nós teremos melhores igrejas e, ato contínuo, teremos uma melhor sociedade. Embora não fazer parte da agenda, o tema sobre o conflito interno nas igrejas foi levantado pelos jornalistas e o caso mais recente da Igreja dos Toquistas. Eu sou líder espiritual da Igreja dos Cristos no mundo. Por isso, nesta altura, não quero aprofundar isso. Por isso estou aqui, que me convidou o governo, que conhece o meu papel, que conhece quem sou. Agora, se há um ou outro problema dessa natureza que citou, certamente a seu tempo tudo se aclarará. É verdade que recorreu do acordo? Não quero tocar nesse assunto nesse momento. Eu vim aqui para responder o convite do Ministério da Cultura como líder espiritual. O convite está aí e é este o meu papel. Agora, se há um ou outro problema, há qualquer situação criada por alguém, por um grupo, por um indivíduo, não esta a situação que me traz aqui, seu tempo certamente sabereis. Então o resto, a reconciliação do homem com Deus é um processo que dura até hoje. Cristo veio, fez milagres lá em Jerusalém, em Judeia, Betânia, não sei onde, mas deixou lá incrédulos. E o processo continua. Ninguém pode fechar a porta para uma abertura. Aliás, a nossa missão é continuarmos a criar essa abertura. Por isso agradeço. A profetisa Suzete Francisco João, da Igreja Teosófica Espírita, aconselha que é necessário as igrejas resolverem os conflitos internos com base no diálogo e sugere um mediador. Os conflitos têm que ser resolvidos a nível intenso, para começar. Mas nada bom também ter mediadores. E esses mediadores quem poderão ser? Pode ser o próprio executivo, na pessoa da instituição do Ministério da Cultura, pode ser também algumas outras igrejas idôneas para ajudarem a gerir os conflitos. Às vezes é só uma questão doutrinária, às vezes é uma questão também, como nós já sabemos, de liderança, de liderar, de lugares, de poderes, e não há necessidade de chegar onde chegar. É uma pena a igreja ter que chegar a esse extremo, apesar de estar escrito. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente refere que é necessário encontrar equilíbrio entre as partes desavindas nas igrejas. Não é função do Estado resolver os conflitos das igrejas. O Estado pode aconselhar e o aconselhamento da igreja é sempre positivo para encontrar equilíbrios, para encontrarmos equilíbrios entre partes desavindas. Os conflitos das igrejas são bíblicos, os conflitos religiosos são bíblicos, remontam à própria existência humana.
mas nós temos que encontrar formas de solução equilibrada entre os grupos, as tendências, as cisões e os conflitos internos das igrejas. Encontrar soluções equilibradas, encontrar formas que venham a mediar esse tipo de conflitos, sempre na perspectiva positiva. A parceria entre o Executivo e as igrejas, o reforço da aproximação institucional, o papel das igrejas em tempo de pandemia esteve em abordagem neste encontro entre o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e alguns líderes religiosos. Entidades públicas e privadas começaram hoje em Luanda o debate sobre assistência às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Com essa iniciativa está a discussão toda lançada em torno da política nacional sobre proteção social. Trata-se do primeiro encontro multissetorial de diálogo sobre a política nacional de ação social. Aqui o objetivo é analisar como direcionar a intervenção do Estado a favor das pessoas vulneráveis. Quem tem um filho com deficiência no nosso país, muitas das vezes assume a responsabilidade daquela deficiência pura e única, simplesmente sozinho. Algumas famílias com algumas posses ainda conseguem fazer com que aquele filho com deficiência consiga ser inserido no sistema de ensino. Mas há outras famílias que, quando se fala em exclusão da pessoa com deficiência, muitas das vezes esta exclusão começa em casa. A 8 de fevereiro deste ano foi aprovada em decreto presidencial a estratégia de operacionalização da Política Nacional de Ação Social. Ela prevê o diagnóstico da situação das pessoas em vulnerabilidade em todos os municípios do país. O país é chamado a olhar para os fenômenos sociais que afetam as crianças, os jovens com necessidades especiais, em situação de risco social, as pessoas idosas em situação de dependência física, econômica, risco de exclusão social e isolamento, as pessoas com deficiência, as pessoas com albinismo e entre outros, que carecem de cuidados especiais, mulheres e raparigas em situação de vulnerabilidade, incluindo mães solteiras, mães chefes de famílias, viúvas e vítimas de violência, reclusos e ex-reclusos em situação de risco, toxicodependentes, pessoas que padecem de enfermidades crônicas, refugiados e repatriados, pessoas ou famílias vítimas de calamidades e outros grupos sociais em condição de vulnerabilidade comprovada. No essencial, este encontro vai procurar caminhos para aumentar a resiliência das pessoas em situação de vulnerabilidade. Vai durar 2 dias e termina já nesta quarta-feira. O Executivo angolano continua a intensificar o apoio às vítimas da seca e da fome no sul do país. Hoje, voltaram a partir de Luanda vários caminhões carregados com produtos de primeira necessidade. A ajuda alimentar tem como destino as províncias da Huila, Namibe e Cunene. Trata-se de uma ação que tem sido levada a cabo pelo Executivo angolano na sequência do que já tem sido feito, pois o governo, preocupado com a situação grave da seca que ocorre nas províncias do sul de Angola, nomeadamente Huila, Namibe e Cunene, volta a disponibilizar bens alimentares e vestuário diverso para acudir a esta dificuldade que tem sido experimentada por estes cidadãos. A iniciativa do Executivo é considerada solidária e de apoio necessário nesta hora difícil a quem mais precisa. A TV Zimbo sabe que esta ação vai continuar,
pois outras organizações estão a juntar-se a esta iniciativa do governo, que já se transformou num movimento nacional de solidariedade para com a população carente, resultante da seca que assola o sul do país. De recordar que no passado mês de abril, a província do Cunene beneficiou de 30 toneladas de bens alimentares e outros de primeira necessidade, com vista a minimizar a fome da população local. Na altura, um outro contingente alimentar, constituído por fuba, arroz, massa alimentar, óleo, ração fria, leite e outros, seguiu via terrestre para o Cunene, quando Cubango, Huila e Namibe. Ainda no âmbito do programa emergencial, as províncias referidas já beneficiaram de meios técnicos de apoio, como kits de construção, tratores, caminhões, motos-cisterna e furos de água. Além das ações de caráter imediato e de assistência social às populações afetadas, está em curso a execução de projetos estruturantes lançados nas províncias do Cunene e do Namibe, que visam a construção de mini-barragens e represas para a melhoria do sistema de abastecimento de água às populações e a promoção da sua autossustentabilidade, através da prática de culturas locais, cujos resultados serão visíveis a médio prazo. E o Governo Provincial da Huila começou já a distribuição de bens alimentares às populações afetadas pela seca e fome no município dos Gambos. A iniciativa é do Gabinete da Ministra de Estado para a Área Social, Governo Provincial da Huila e Grupo de Técnico Empresarial. A localidade de Ataca, no município dos Gambos, dista a 60 km da comuna do Chanjo. Aqui, mais de 8.000 pessoas em condições de vulnerabilidade necessitam de ajuda alimentar. Não está a chover. Depois é só comer lombi, sem milho aqui. Os custos estão caros. A empresa que nós que estamos a sofrer, a empresa daqui, é fome. E fome que estamos a comer as folhas, lombi. 15 dias depois da visita do governador provincial da Huila no encontro com a sociedade civil dos Gambos, a resposta ao pedido de ajuda chegou. Maçango, fuba de milho, óleo, arroz, massa, sal, entre outros produtos, começaram a ser distribuídos. O chefe da família está a levar 6 quilos para a família. Acho que ainda é uma gota no oceano. Mas se esse cesto continuar, fazer em 15 dias, continuar a dar no povo, para mim é uma minimização. E neste momento estamos a fazer a atualização das listas. E aqui onde nos encontramos na Ataca, já temos o trabalho concluído. Por essa razão é que está-se a fazer já a distribuição. Estamos a falar mais ou menos em 8.000 e tal pessoas necessitadas. Para o governo provincial, gestos como esse vai se estender para outras localidades ainda esta semana para acudir à situação da fome neste município. E é uma parceria do governo angolano com o Grupo Técnico Empresarial. Nós temos aqui maçango e milho entregue pela Ministra de Estado da Ação Social para a área social. E temos também a parte que foi entregue pelos empresários e que está a ser também hoje distribuída. Neste processo, conta de igual modo com o apoio do Grupo Técnico Empresarial. Temos muita comida para distribuir, já vamos em quase 400 toneladas de produtos para distribuir, já distribuímos quase metade, mas ainda falta muito para distribuir, temos muitos municípios ainda para distribuir aqui na região. Estamos nesta hoje, quarta-feira vamos a outra zona do mesmo município, depois na sexta tivemos a acabar nesta primeira fase. Não é? Nós estamos a fazer por fases, à medida que vamos recebendo as doações, vamos distribuindo. No município dos Gambos, mais de 40.000 famílias estão afetadas pela seca e a fome. O apoio alimentar vindos do Gabinete da Ministra de Estado para a Área Social, Governo Provincial da Huila e o Grupo Técnico Empresarial. E a seca no município dos Gambos, na província da Huila, fez com que mais de 8.000 alunos desistissem do ensino primário. A fome é a principal causa de abandono escolar no município dos Gambos. É fome. Aquele que andava a estudar e agora como fartam de comer, foi a procurar na mata um bocadinho canombi. Não tem força para vir todo a estudar. Há 10 anos,
que o professor André Cassul leciona na escola primária da Taca, conta que a realidade difícil dos 400 alunos inscritos, apenas 50 frequentam as aulas. O abandono escolar, mais de 65%. E a nossa perspectiva era que em função da nova alteração do calendário escolar, pudéssemos reverter o quadro, mas ainda assim a situação tem tendências a agravar. No município, devido à fome, dos 18 mil alunos matriculados, 8 mil são dados como desistentes. O aproveitamento dos alunos do segundo trimestre, conseguimos balancear que mais de 40% dos alunos nestas localidades mais afetadas desistiram, devido mesmo à situação da fome que assola a região. Os mais grandinhos da sexta classe têm que ir à procura de outra forma de vida, então têm estado aí para a cidade do Lubango, Chibia, e muitos vão para a zona da Namíbia, para o país vizinho. A nível de abandono escolar, segundo as autoridades, a situação pode ser contornada caso volte-se a se implementar a merenda escolar. É preocupante, por isso que estávamos a sugerir, né, que houvesse com esses apoios, e mais também, pelo menos, que nessas localidades críticas houvesse a retoma da merenda escolar. Porque se o facto ainda, neste momento que nós nos encontramos, vamos ainda para questões mais piores ainda. A situação está mesmo complicada e tendo em atenção que desde o ano passado perdemos a questão da merenda escolar, que era essencial, que ajudava fundamentalmente a atrair as crianças para a escola. Então, estamos numa situação difícil. Fome causa abandono escolar de mais de 8 mil alunos no município dos Gambos, na província da Huila. A Huila Design está pronta para produzir até 1 milhão de máscaras médicas mensalmente. De acordo com a entidade gestora, a unidade produz neste momento cerca de 500 mil máscaras mês, que tem como destino a região sul e a capital, Luanda. A Huila Designer iniciou sua atividade de produção de máscaras médicas numa importante fase de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. A unidade, que é a primeira e a única até o momento na região sul do país, tem se tornado aos poucos uma referência no mercado nacional. Nós, quando fizemos este investimento, já estávamos com alguns meses de pandemia, sabíamos que tínhamos aqui algum risco associado, não é? Estávamos com quarentena, com lockdown, com alguma contenção na dinâmica económica, mas conseguimos, no caso do Lubango, as farmácias, em termos de tipologia de clientes, temos as farmácias, temos centros médicos, temos o Hospital Central da Huila. No caso de Luanda, já temos uma tipologia um bocadinho mais vasta, temos as grandes empresas, temos as clínicas privadas. Trata-se de um investimento de cerca de $500 milhão e que conta com uma capacidade instalada de 1 milhão de máscaras mês. Estamos neste momento com uma produção em torno de 500 mil máscaras por mês, com uma capacidade de produção acima, mas isso para full capacity, que neste momento não é o que nós estamos, portanto, a produzir. Nós trabalhamos hoje com alguma tranquilidade, no sentido, trabalhamos de acordo com a demanda que temos. Nós não estamos em full capacity, porque se tivéssemos realmente a nossa capacidade de produção é muito maior do que aquela que nós estamos a ter neste momento. A entidade gestora desta unidade fala em aposta acérrima na qualidade, daí que defende maior proteção por parte do Estado. Sabemos que há muitos produtos a circular, muito estranhamente baratos, produtos que não têm qualidade e que nenhum profissional devia de usar isso em ambiente hospitalar. Acreditamos que o que seria interessante é que também o poder central transmitisse uma mensagem clara e inequívoca de proteção ao fabrico nacional. Porque, curiosamente, foi o setor privado que tomou a primeira iniciativa de optar pela máscara nacional de qualidade, máscara médica. Mas temos esperança
que o Poder Central também possa contar com a Willa Design, porque acreditamos que nós e o MINSA também temos as mesmas preocupações no que toca à biossegurança, à contenção da pandemia e à proteção dos próprios profissionais de saúde. Mais de 30 jovens conseguiram aqui o primeiro emprego. Com esse emprego já consigo sustentar a minha família e com esse emprego também já consegui comprar o meu terreno. Primeiro emprego. O barril de petróleo Brent para entrega em julho esteve hoje a negociar em alta no mercado de futuros de Londres. O crude do Mar do Norte de referência em Angola cotava-se na tarde desta segunda-feira a $68,45 contra os $67,50 transacionados nesta segunda-feira. Informação sobre o petróleo leva-nos para uma curta pausa, 30 segundos. Voltaremos logo de seguida. Até já. Mais de 100 efetivos dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros juntaram-se hoje à campanha de florestação dos mangais ao longo de toda a costa marítima angolana. Angola assumiu em março deste ano o compromisso de plantar cerca de 1 milhão de mangais em todas as províncias costeiras do país. O desafio foi lançado em março deste ano pelo vice-presidente da República, Burnito de Sousa, durante a reunião da União Africana sobre o reforço do compromisso dos Estados na conservação e melhoria dos mangás a nível da costa africana. Em Angola, a meta é atingir até 1 milhão de mangués plantados ao longo da orla marítima até dezembro de 2021. Estas são as sementes dos mangás e elas devem ser plantadas a mais ou menos 1 metro de distância da outra. Tão importantes porque elas preservam cerca de 80% da vida marinha. São precisamente os berçários de toda a vida marinha. Tá? Os peixes vêm precisamente desovar nos mangás. Ponto 1. Ponto 2, os mangás, com por exemplo, esta campanha 2 com os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, vem demonstrar precisamente isto. Os mangás são zonas de amortecimento das ondas. Okay? Portanto, às vezes que nós temos problema de calemas, e as calemas têm o amortecimento precisamente nas zonas de mangás. Os ambientalistas do projeto Ativa, criado em 2019, abraçaram o repto lançado pelo vice-presidente da República e têm cuidado da proteção dos ecossistemas, das reservas dos mangás e das zonas úmidas. Os mangás, para além disto tudo, têm a função de fixar carbono. Tá? Repara que os ecossistemas de mangás fixam 5 vezes mais carbono que as florestas tropicais. Tá? Veja que do ponto de vista de equilíbrio de todo o clima do mundo passa pelos mangás. E nesta terça-feira, 4 de maio, alusiva ao Dia Internacional dos Bombeiros, mais de 100 efetivos juntaram-se à causa e estão agora também na linha da frente para a proteção dos mangás e da orla costeira angolana. O pontapé de saída teve lugar na ilha do Mussulo. É a primeira do género no que concerne a plantação de mangás. E o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros não pretende ficar por aqui, uma vez ser nossa atribuição também a preservação do meio ambiente. E hoje quantas plantações vocês estão a fazer aqui? Cerca de 12 a 13 mil plantações de mangás. Os efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros irão assim, a par dos ambientalistas, reforçar o projeto de reflorestação dos mangás a nível de todas as províncias costeiras do país.
E vamos olhar para os dados desta terça-feira sobre a Covid-19. Angola registrou 151 novos casos, 6 mortes e 50 pessoas estão recuperadas. Vamos analisar estes dados com o Dr. Agostinho. Dr. Agostinho, muito boa noite. Vamos olhar aqui para um número que nos salta à vista, 6 mortes. 6 mortes, é preocupante, né? 6 mortes, nós não tivemos nos últimos dias um número tão elevado em 24 horas, dividido em 2 províncias, aqui Luanda com 50% dos óbitos e a província da Huila também com 50%. As idades acima de 43 anos ainda é bastante jovem, mas o boletim das últimas 24 horas faz menção ao facto de serem pessoas, mais uma vez, que tinham hipertensão e diabetes mellitus. Não faz menção se são todos, mas transparece essa ideia de serem todos. Ainda assim é um número bastante preocupante. Esse número esperamos que tenha sido apenas hoje, que nos próximos dias não se verifique um número tão elevado. Em relação a ontem, tivemos um aumento do número de novos casos. Sim, tivemos 10 casos mais em relação ao dia de ontem, são 151 casos, mas é mais reduzido em relação aos últimos dias do mês de abril, que nós estávamos acima dos 200 casos. Nos últimos 4 dias tivemos 173, 140, 151 hoje, um ligeiro aumento, não tão preocupante, mas ainda assim também é um dado a levar em conta. Descemos em termos de recuperados, Dr. Agostinho. Ontem 227, hoje 50 apenas. 227, hoje 50 apenas. Isto acontece muito porque os doentes não fazem exame todos os dias para saber se ainda estão ativos ou não. Vão fazendo a cada 7 ou a cada 15 dias. Então há dias que nós teremos menos e quiçá tenhamos nos próximos dias 700 casos, como já ocorreu uma vez em 24 horas, né? Para ver se reduz o número de casos ativos que nós temos, mas de certa forma o número de casos críticos graves não tem se alterado. Hoje, essa surpresa de 6 óbitos que acaba por ser preocupante. Vamos voltar aqui a reiterar as regras de higiene e segurança. Exatamente, aqui deixa-me também aproveitar a oportunidade para apresentar os sentimentos de pesar em si, a própria classe médica como tal. 2 profissionais médicos acabaram por perder a vida, um dos quais foi um dos médicos que esteve muito ligado em si à constituição da unidade de cuidados intensivos da clínica multiperfil, que provavelmente os dados dão conta de ter sido contaminado no momento em que prestavam atendimento também há um outro médico que perdeu a vida há coisa de 1 ou 2 semanas, então a classe está infelizmente de luto. A recomendação vai se mantendo a de sempre, temos que ir sensibilizando. Perdoem-nos as pessoas por estarmos sempre a tocar na mesma tecla, mas temos que repetir até que as pessoas consciencializem-se que é preciso continuar a usar máscara, a fazer a higienização ou desinfecção das mãos, e o distanciamento físico ainda, infelizmente, ainda continua a ser necessário para nós. Dr. Agostinho, obrigada. Continuação de uma boa noite. Muito obrigado e até a próxima. E vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Outras matérias de atualidade vai poder ver dentro de mais alguns instantes. Volte connosco até já. Arranca amanhã em Malabo, na Guiné Equatorial, a primeira cimeira de negócios da CE-CPLP. O certame junta governantes, empresários, bancários e gestores de grandes fundos para financiar economias emergentes. Durante 3 dias, Malabo será a capital económica de todos os países que falam português. A Guiné Equatorial é um país da África Ocidental dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné, um continental e outros insulares. As ilhas são Bioko, antiga Fernando Pô, no norte do Golfo da Biafra, Anubon, a sul de São Tomé e Príncipe, e Corrisco Elobei Grande e Elobei Pequeno, na Baía de Corrisco, ao longo do Gabão. A capital do país é a cidade de Malabo, antigamente conhecida como Santa Isabel. Além do Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com os Camarões e com a Nigéria. Desde meados dos anos de 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana.
Com uma população estimada em 798.807 habitantes, é o país com o maior produto interno bruto per capita do continente africano. É o 69º do mundo. O país ocupa a 144ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas. Neste mês de maio, entre os dias 5 e 7, a cidade de Malabo torna-se na capital da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A realização da primeira Cimeira de Negócios abre portas da Guiné Equatorial para o mundo. O evento, que contará com a presença do presidente Obiang Nguema na cerimónia de abertura, é aguardado com muita expectativa, a julgar pelos propósitos que a norteiam. O Banco da China, o BAD, o Banco Mundial e os bancos nacionais da CPLP estão entre os convidados especiais. Salim Abdullah é o presidente da Confederação Empresarial da CPLP. O aprimorar das relações entre os empresários que falam a mesma língua é uma das grandes prioridades deste certame. Portanto, esta é a primeira cimeira de negócios. O grande objetivo que nós temos é dar a conhecer, digamos, a Guiné Equatorial como país anfitrião ao mundo e à CPLP, e entre a comunidade, os empresários também, portanto, se conhecerem e fazerem negócios em língua portuguesa. Okay. Mas o grande objetivo também, no meio disto tudo, a ligação entre a parte empresarial e também a parte política, é aprimorarmos aquilo que é o objetivo do quarto pilar, que é o pilar económico e cooperação empresarial, que a Confederação Empresarial da CPLP quer dar esse contributo. Tenho uma ideia de... A Guiné Equatorial é o mais novo membro da CPLP, daí o facto de merecer a prioridade na realização desta primeira edição da Cimeira de Negócios. A Guiné Equatorial é um país que é o mais jovem país membro da comunidade, é um país que precisa também que a comunidade lhe dê este apoio para se abrir ao mundo, é um país com grandes potencialidades, mas é um país ainda que precisa de ter este convívio económico, político e social, e foi assim que nós também aceitamos, portanto, aliás, propusemos e foi aceito como país anfitrião para esta primeira cimeira de negócios, que certamente o grande objetivo é depois irmos passando por todos os países, dando a mesma oportunidade dos anfitriões, dos países da comunidade e dos países observadores. Salim Abdullah, presidente da Confederação Empresarial da CPLP. A delegação angolana apresenta o evento. É composta por mais de 50 elementos. O técnico português Paulo Duarte vai deixar o 1º de agosto em setembro. Vai saber mais depois da curta pausa. Até já. O técnico português Paulo Duarte vai deixar o 1º de agosto em setembro próximo para treinar a Seleção Nacional de Futebol do Togo, que participa nas eliminatórias de acesso ao Campeonato do Mundo em 2022 no Catar. Facto confirmado. Paulo Duarte afirmou na manhã desta terça-feira o acordo que tem com a Federação Togolesa de Futebol, mas aproveitou o momento para começar a acalmar os ânimos nas hostes militares. Deixar bem claro aqui e de forma direta, em primeira mão, que o Paulo Duarte não vai para lado nenhum sem terminar o contrato com o 1º de agosto, portanto, eu vou ficar até ao fim do meu contrato. Isso é o ponto que eu acho que tem que ser esclarecido numa primeira fase. Portanto, eu estou aqui de corpo e alma e com o objetivo de cumprir os meus objetivos, juntamente com a minha direção, com os meus jogadores e com o presidente do clube, que é ser pentacampeão. Quanto à publicação, Paulo Duarte lamentou, dizendo que não era o momento ideal para que a Federação Togolesa fizesse o anúncio. É uma notícia que tem o seu fundo de verdade, que não deveria ter sido anunciado no momento em que foi, porque não é importante anunciar agora se eu vou abraçar um novo projeto daqui a 4 ou 5 meses. Estamos a falar depois do término do contrato do 1º de agosto.
Quanto à possibilidade de futuramente trabalhar o Togo, é uma verdade. Há um compromisso verbal entre a seleção do Togo e o Paulo Duarte para, em setembro, entrar num projeto que eu entendi ser a melhor solução para aquilo que é a minha vida profissional e a minha vida pessoal. O ainda técnico do 1º de agosto justificou o motivo que o levou a tomar tal decisão. Uma decisão que pessoalmente me custou muito. Agora, face a um acontecimento familiar que tem vindo a ser um problema consistente desde o mês de dezembro, que é aquilo que são os meus filhos, em que não estão bem psicologicamente. O pai não foi a casa no Natal, o pai não foi a casa no Ano Novo, o pai não foi a casa na Páscoa. Portanto, isso está-me a criar alguns problemas a nível familiar. O mais velho falta à escola porque não está bem, o mais novo anda no psicólogo. Portanto, foi algo que eu fui forçado a fazer. Ou seja, eu consigo conciliar numa seleção aquilo que não consigo conciliar num clube. O técnico luso clarificou também que era sua intenção manter-se de rubro-negro por 4 ou mais épocas. Foi de ânimo leve que tomei esta decisão. Tomei-a juntamente com os meus, com a minha família. Por mim, e com muito orgulho, representaria esta instituição por mais 4 ou 5 anos. Não tinha a menor dúvida que era isso que eu queria, era isso que estava na minha mente. No Togo, Paulo Duarte substituirá o treinador francês Claude Leroy, demitido por ter falhado a qualificação ao CAN 2021 nos Camarões. Vamos hoje apresentar a quarta das 17 reportagens sobre Benguela, à luz dos seus 404 anos, que serão comemorados a 17 de maio. Quem visita Benguela tem o bairro Benfica como uma paragem obrigatória. Este bairro é de famílias tradicionais, com muitas histórias e também muitos convívios. Mushima wami está gemendo. Aiuê, Mushima wami está sofrendo. Aiuê, Mushima wami. Em Benguela, onde está o meu amor, a minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava. Estamos no bairro Benfica. É um dos bairros mais emblemáticos desta nossa Benguela de tradição. Nos 404 anos, viemos ao encontro da história. Exatamente neste bairro, que na época colonial já tinha valetas, passeios e até mesmo asfalto. Deste bairro saíam munícipes que entravam para o centro da cidade e davam cartas naquela sociedade fechada portuguesa. Também deste bairro saíram figuras para Angola e para o mundo e que dão muitas alegrias aos benguelenses. Este bairro inspirou poetas como Aires de Almeida Santos. Conhece a história do bairro Benfica, na voz de quem sabe. Era a continuidade da cidade de Benguela, era o berço da educação da cidade de Benguela. Nós tivemos aqui, neste bairro, famílias conhecidas, hoje, fora e dentro deste país. É só para lhe dar um exemplo. Eu estou aqui da minha esquerda, estou numa casa em que era da velha Maria dos Coconotes, que nós, portanto, estou na Rua 10, do meu lado esquerdo era a casa da velha Maria dos Coconotes. O edifício amarelo era a casa onde nasceu a Betty Rank-Frank, que era da família Rank-Frank. Do lado esquerdo é da velhota dos Coconotes e à minha frente tinha a casa dos Santos, que era do falecido Pinga,
o Santos, que hoje trabalha na rádio provincial. Mais à frente tínhamos ali a família Johnston. Portanto, do meu lado direito, um bocadinho mais para trás, tínhamos os Rasgados. Tínhamos os Rasgados, a família Rasgados, família Cipriano. Tínhamos a família Jordão. Tínhamos a família Vandunes. Nós tínhamos brincadeiras de bairro, que era jogar o garrafão, estátua, o canhê, o vulgo canhê. As meninas jogavam as macacas e não havia ainda naquela altura a garrafinha. Mas a nossa diversão era de vez em quando um futebolzito de rua em que nós praticávamos e não havia asfalto, ainda era terra batida. Mas tem grandes recordações o bairro Benfica. Não havia ninguém que viesse a Benguela e que não passasse a noite no bairro Benfica. O que eram as noites do bairro Benfica? Eram as noites quentes, Ecumbi. Eram noites, quer dizer, que eram intermináveis. Noites de farras, de ambientes, de bares, 24/24, em que, nesta altura, havia as tais lutas de bares, em que nós já miúdos assistíamos aquelas confusões, que depois havia intervenção de polícias e acabavam por apaziguar as coisas. Às 3 da manhã não havia ninguém que ia, por exemplo, para uma camunda, para uma maçangarala, para um cotelo, um quiosque, mas vinham para um bairro Benfica, porque era um bairro já com iluminação, com uma certa segurança, com gente de elite, gente com outro berço de educação, respeitavam-se as famílias, e essas famílias, até que eu acabo de frisar, eram famílias de berço, porque tinham um padrão de educação que era diferente dos outros bairros. Não estou a desprezar, né? Mas que já era a maioria dos funcionários públicos que trabalhavam na função pública, os enfermeiros, os funcionários das finanças, concentravam-se quase todos eles no bairro Benfica. Só para lhe dar um exemplo, que em 1971, quando os primeiros trabalhadores operários da Cital foram transferidos de Luanda para trabalhar com as maquinarias da Cital, creio eu que deram a escolha os bairros onde iam morar. E um dos bairros de preferência foi o bairro Benfica que eles escolheram. As casas do bairro Benfica, como antigamente, era pau a pique. A maioria, parte das casas do bairro Benfica eram pau a pique. Éramos negros assimilados. Não tínhamos medo de nenhum europeu. Enfrentávamos os europeus, conversávamos com eles. Nós éramos da elite, éramos tanto como eles. Havia os grandes, aqui era uma divisão de europeus. Havia brancos de primeira, brancos de segunda e de terceira. A Rua 11 era muito conhecida. Vivia muita gente de elite. A falecida Esperança Lima Coelho. Vivia muita gente de elite. Na Rua 10 vivia a tia Mascote, a Rosa Branco. O meu bar era a primeira referência porque o meu bar era um bar de primeira. Eu atendia muita gente mesmo que viessem de Luanda. Ministros e tudo, comeram todos no meu restaurante. Todos. Como é? Cuni Payama, o Dino Matroce, ministros, Areias, vinham passar o fim de semana as refeições no meu restaurante, muita gente. Bairro Benfica, paragem obrigatória em Benguela, e é desta forma também que encerramos este Jornal da Zimbo de terça-feira. Já sabe, pode continuar a enviar-nos sugestões de reportagens. Utilize para isso o nosso correio eletrónico, que é o alerta@tvzimbo.com. Conte-nos a sua história, faça um retrato do seu bairro e envie para nós. Já a seguir o Debate Livre, obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.